Olá, meu amado, olá, minha amada. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar neste dia. Um beijo e que ricas bênçãos do céu caiam sobre a sua família. Hoje vamos falar sobre cuidado com os extremos. Cris, o que é isso? Calma, vamos conversar. Mas antes de conversarmos, vamos meditar em um versículo, tá? A Bíblia é um pouco diferente porque é a Bíblia do meu filho, né? Porque uma Bíblia de evangelismo tem uma linguagem um pouco mais clara para que possamos entender. Lá em Provérbios, anota aí. Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Talvez você já leu esse versículo em outra versão, mas aqui ficou bem claro. Então é natural, ou seja, é natural que a criança faça coisas tolas, né? Coisas bobas, isso é natural da criança, está preso com ela. Mas a correção, né, a livrará delas, ou seja, a correção vai ajudar. Não que seu filho nunca mais vai fazer tolice, não, mas vai ajudar a orientá-lo. Às vezes o seu filho já fez algo que você fala assim: nossa, mas que coisa boba, que atitude tola. Sim, mas é natural dele, é preciso saber que ele é uma criança. E em nossos dias, nós temos visto muitos pais que querem colocar as crianças como adulto. Ou seja, dizemos o termo adulto em miniatura. E criança não é adulto em miniatura. Se ela tiver de fazer tolice, ela vai fazer, porque é natural dela. Ela ainda está aprendendo. Mas a correção, lembre-se bem, a correção não é só bater, não, é corrigir, certo? Corrigir, conversar. E pensando nesse extremo, hoje nós vamos meditar sobre os extremos. Cris, por que os extremos? Quer dizer que eu não posso ser enérgica com meu filho ou com a minha filha? Pode, mas cuidado. Cuidado por quê? Calma. Porque às vezes, queridos, nós saímos o dia inteiro, trabalhamos, estamos sempre envolvidos em várias coisas, e chega o fim de semana, chega um feriado, tal, seu filho fez alguma coisa errada e você diz: ah, mas eu já fico longe dele tanto tempo, né? Então eu não vou corrigi-lo, eu não vou falar com ele agora, eu não vou brigar com ele, eu não vou bater nele, eu não vou corrigi-lo. Porque eu já fico com ele, longe dele assim, a semana toda, coitado, né? E o dia que eu tô com ele, eu ainda tenho que falar? Eu tenho que ficar falando, corrigindo? Sim, tem. Sim, tem. É, verdade. Por quê? Porque a tolice está agarrada com ele, segura com ele. E se você não corrigir, não ensinar, ele não vai aprender. E lembre-se bem de uma coisa, querido. O momento de você ensinar coisas rápidas é no momento que está sendo feito. É no momento que foi feito. Você ensinou, a criança capta muito rápido. Você falou ali, não é que você vai ficar fazendo um sermão de 1 hora, não. Depende da situação, né? Vai explicar ali, pronto, acabou. Fez o errado, explica o certo e pronto. Certo? Certo. E nem tudo. Esse é um extremo, tá? Pare, tá? De ficar dizendo que o seu filho ou a sua filha não pode ser corrigido porque já passa muito tempo longe de você. E você não vai se estressar justamente no dia da sua folga. Você não vai se aborrecer justamente no momento que você está com ele. Quem disse que você precisa se aborrecer? Quem disse que você precisa se estressar? É você que está se estressando. Não é ele, é você. Então é você que tem que parar de ficar se estressando. É você e eu que temos que nos controlar. E entender que é natural dele agir dessa ou daquela forma. Ai, eu sei que é difícil, mas as crianças não são adultos. Eles vão errar, eles vão cometer erros, eles vão agir de forma errada, de forma equivocada, porque são crianças. Vão tomar atitudes que eu e você não tomaríamos.
Por quê? Eles estão aprendendo, são crianças. Mas a partir do momento que você ensina, com calma, não precisa você se irar. Quem está irando é você. A situação não pede essa atitude de você. E às vezes é você quem está irando. Precisa controlar e aprender. Paciência. Eu aprendi com uma pessoa muito importante para mim, que paciência é algo que se cultiva. Certo? Certo. Igual uma plantinha. Você tem que respirar fundo. Conta até 200. 200, Cris. No outro dia, você vai conseguir contar até 150. No outro dia, até 100. E tal. E você vai cultivando a sua paciência. Quanto menos paciência você tem, menos você vai ter. Mais fácil você vai se estressar e extrapolar. E quanto mais você vai cuidando da sua paciência, mais esta árvorezinha vai crescendo. Gostou da dica? Então, olha só. Voltando ao nosso assunto e não saindo dele. Esse é o extremo. Não cuidar. Não corrigir. Nada. Deixa o filho fazer o que quer. Né? Porque eu tô muito estressada, eu não tenho paciência. Deixa ele fazer o que ele quer, que é melhor, sabe? Ei, isso é um extremo. A não correção não pode. É um extremo que não deve existir. Mas também tem outro extremo. O extremo da correção em excesso. Cris, o que é isso? Quer dizer que eu não posso corrigir o meu filho? Ei, calma. Número 1. Vamos sempre lembrar que ele é criança. E é da criança fazer tolices. Ou coisas tolas. Ou coisas de criança. Mas a correção vai o ajudar. Então, correção é uma coisa. Você não deve ser um tirano. Entenderam? Antes de você aplicar qualquer disciplina no teu filho, ou ensinar a ele qualquer coisa, ou até, se necessário, precisar aplicar um castigo, tá? Porque o castigo não é, de forma nenhuma, a educação, e sim é uma correção para o que ele fez. Você o está corrigindo por uma atitude errada dele e o fazendo refletir no que ele fez, para que isso não se repita. Você o está corrigindo, certo? Por algo que ele já fez de errado. E talvez já foi advertido, talvez já foi falado e mesmo assim não obedeceu. Mas existem situações em que você o corrige ao extremo. Cris, como assim? Existe correção ao extremo? Existe. Existe sim. Tem pais que começam a brigar com o filho, se ira ao extremo e fala coisas que não deveria falar. Eu sei que é difícil, mas às vezes você fala palavras que machucam muito mais do que um tapa. Às vezes você também bate no filho, tapa, cinto, tão irado, tão nervoso, que às vezes quando você vai ver o seu filho está cheio de hematomas. E aí você abre a boca a chorar, meu filho, eu não queria ter feito isso, você não merecia. Já estragou tudo que você fez. Por quê? Você tem que voltar atrás? Sim, precisa voltar atrás. Mas não desta forma. Filho, o que você vai falar? Filho, se aconteceu isso, queiro que não. Eu queiro que não. Mas se aconteceu, o que você vai falar? Se você achar que você excedeu o limite na correção. Filho, eu excedi com você. Você errou. Presta atenção. Deixa claro isso para ele. Você errou. Mas por esse fato e por eu estar muito estressado, nervoso, nervosa, eu estava com muitas coisas na minha cabeça, não estou me justificando, estou apenas explicando por que isso aconteceu. Eu errei com você. Eu errei na forma de te corrigir. Mas não quer dizer que você não tenha errado. Você errou. Mas eu extrapolei. Eu exagerei na surra que eu tinha que te dar. Eu tinha que ter te batido, sim. Mas não desta forma. Ou eu tinha que ter te corrigido, sim, não desta forma. Como assim, Cris?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou a favor do menos ser mais. Na situação de bater. Certo? Certo. Eu não sou a favor, quero deixar isso claro aqui. Eu não sou a favor de surra. Não sou a favor. Por quê? Porque eu não entendo que a surra vá trazer benefícios. Mas depende de como você educa o seu filho. Eu não quero me intervir, dizer que você está certo ou está errado. Isso sou eu. Porque se você vem conversando com o seu filho desde pequeno, você o ensina e o corrige e o disciplina, ele não vai ser preciso apanhar. Cris, como você consegue esse milagre? Você tem que trabalhar desde pequeno. O sol, como diz a minha mãe, começa cedo. Ele nasce cedinho, não é? Então, é cedo que começa o dia, não é? Então é cedo que se começa a corrigir. O erro nosso, dos pais, muitas vezes, é deixar para corrigir as atitudes do filho quando ele cresce. Aí ele tem só 2 aninhos, ele não vai entender. Aí ele só tem 1 aninho, ele não vai entender. Sim, ele não vai entender. E se você der um tapinha na mão dele, talvez ele entenda. Se você pegar perto dele e fazer o que é certo, ele vai entender. Pare com isso de ficar achando que ele não vai entender, porque ele vai. Quanto mais cedo você começar, melhor. Eu já estou entrando num assunto dentro do outro, né? O assunto é extremos, né? Tá, beleza. Pega essa dica, fecha esse parêntese. Vamos ao outro extremo, beleza? O que acontece? Você diz assim, quer ver um exemplo? De um extremo e de um excesso? Eu já falei. A surra em excesso. Bater demais, até machucar o filho. Isso é erradíssimo. Isso não pode acontecer. Certo? Certo. Outro extremo, calma que eu vou explicar. Outro extremo é, filho, você tem que obedecer a semana toda se você quiser ir a tal lugar. Se ele quiser ir a tal lugar, ele tem que obedecer? Não! Ele tem que fazer porque é certo, não é pra ele ir. Final de semana tem uma festa de um colega e ele quer muito ir naquela festinha. Filho, se você obedecer a semana toda, você vai. Não é se ele obedecer, ele vai. Já é um direito dele ir na festa. Assim como também é um dever dele fazer as tarefas que ele tem para fazer. São 2 coisas, isso tem que deixar claro. Mas o que acontece? Suponhamos que ele não cumpriu as tarefas durante a semana, as tarefas que ele deveria fazer. E aquela festa é uma festa bombástica. Todos os coleguinhas da escola vão. É uma festa que ele tem falado meses. Já foi falado. Há meses os colegas já programaram aquela festa. É uma festa que ele quer. É a vida dele naquele momento. É aquela festa. É a vida dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é apenas uma simples festa. É assim, a festa do ano. Certo? E talvez o seu filho foi completando as tarefas durante a semana, né? Mas um dia, por algum descuido, algum vacilo, ele não cumpriu a tarefa, né? E você talvez já tinha prometido a ele o seguinte: se você não cumprir a tarefa, você não vai à festa do seu colega. Entenderam a diferença? Tem uma diferença aí, bem tênue, mas tem. Olha só, você dizer, filho, você só vai se você cumprir a tarefa. Ou seja, se você não cumprir a tarefa, você não vai. Entendeu? O que você está dizendo para ele? Filho, você vai na festa. É um direito seu, com certeza você vai. Você só não vai se você não cumprir a tarefa. E aí o que acontece? Isso tem diferença de você dizer para ele, você só vai se você cumprir. Por quê? Porque ele vai fazer a tarefa só interessado em ir. E ele não precisa disso. A tarefa é obrigação dele. E aí se ele começou a fazer a tarefa durante a semana, um dia ele não fez, um exemplo. Aí você fala assim, olha, lembre-se que sábado você tem a festa do seu colega que você quer muito ir. Se você não cumprir a tarefa, você não vai. Você já está prometendo a ele um castigo, certo? Até aí tudo bem.
certo? Então ele faz a tarefa, ele cumpre a tarefa. Cris, mas ele não vai estar cumprindo com a mesma intenção? Não, ele vai estar cumprindo porque é obrigação dele, você vai deixar isso claro para ele. Já é sua obrigação cumprir a tarefa. Mas eu de antemão já estou te avisando que se você não cumprir, você vai ser castigado. E o castigo vai ser esse. Você não vai à festa do colega. Certo? Até aí tudo bem. Mas o que acontece? Então ele começa a cumprir a tarefa, vai cumprindo e tal. Um dia da semana, ele deixou de fazer alguma coisa dessas tarefas. Alguma só. E você vira para ele e fala bem assim, olha, no dia seguinte é o que ele deixou sem fazer. Eu te falei que se você não cumprisse todas as tarefas, você não ia à festa. E aquela festa é a festa do ano. E aí você coloca um buraco no coração do seu filho. Cria uma marca. Rasga o coração do seu filho. Cris, mas só por causa de uma festa? Sim, meu amado, só por causa de uma festa. Sabe por quê? Porque ele não é você e não sou eu. Ele é uma criança e aquilo é tudo que ele queria. Ou um adolescente. Aquilo é tudo que ele queria. E você coloca um buraco no coração dele. Por quê? Porque todos os colegas dele vão estar lá. Aquela festa vai ser falada metade do ano seguinte. Talvez. E aí você coloca nele uma tristeza tão profunda, uma marca tão profunda que ele não consegue sair dela. Cris, então eu tenho que voltar atrás no castigo? Calma. Você pode e deve voltar atrás no castigo, mas não logo. Entendeu? Não logo. Você deixa até que chegue o dia, entendeu? Daquela festa. E você vai dizer para ele o seguinte, vai conversar com ele e deixar claro para ele, pergunte para ele, converse com ele, pergunte para ele. Se ele já for maiorzinho, você pergunta, filho, deixa eu te perguntar. Você acha, hoje é a festa que você quer ir. Você acha que você merece ir? Converse com ele, bate um papo. E ele vai te dizer se ele merece ou não. Provavelmente ele vai dizer, não, eu não mereço. Por que você não merece? Porque eu não cumpri o que eu deveria fazer. E você vai dizer, sim, você não cumpriu. E o castigo seu seria que se você não cumprisse, você não iria àquela festa. Né? Não foi isso que eu te falei? E ele vai dizer, sim, mãe, foi isso. Então você acha justo que você fique em casa? Sim, mãe, é justo. E você vai dizer para ele, vai conversar muito com ele sobre isso, dizendo que ele é errado, que ele fez errado, entendeu? Mas você vai dizer para ele, filho, eu resolvi te dar uma segunda chance. Eu vou te dar uma segunda chance. E vou perdoar, sim, perdoar este teu erro, deixando você ir à festa. E você vai dizer, Cris, mas ele vai ficar mal acostumado, ele vai ficar assim. Não, eu vou... Ei, calma. Peraí, calma. Lembra do que eu falei no começo? Primeiro, você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, com o castigo que você prometeu dar. Você tem que ter cuidado. Mas não quer dizer que você não possa voltar atrás. Mas não simplesmente, filho, vou deixar você ir. Ou então faz de conta que não ouviu, faz de conta que não sabe, passa por cima, bota panos quentes. Não é isso. Não é isso. Você vai explicar pra ele que ele merece ficar, que ele merece ficar sem ir na festa. Mas você vai dizer pra ele, filho, como é uma festa muito importante, que todos os amigos estarão lá, é uma festa que só vai acontecer uma vez no ano, eu resolvi te dar uma segunda chance. Eu vou te dar essa segunda chance. Mas eu quero de você, semana que vem, que você mereça essa segunda chance. Semana que vem, você vai lembrar dessa segunda chance que eu estou te dando. E vai cumprir as tarefas, todas direitinho. Todas como devem ser, tá bom? Eu estou te dando uma segunda chance.
E você vai conversar com ele. Por que isso, Cris? Porque às vezes a nossa correção, nós como tirano, um extremo muito grande, nós causamos uma ferida aberta no coração do nosso filho. Aquilo fica para o resto da vida. E pior é a correção, pior é o castigo em si, do que ele não ter feito a obrigação que ele deveria ter feito. É verdade. Então é só um exemplo, mas existem outros extremos, né? Citamos apenas dois, o da surra física, né? E o da surra emocional. Surra emocional, Cris? Isso é. Entendeu? Por quê? Porque você coloca ele como um tirano. Educa ele assim, ó, uma tirania. Você não pode, não, eu não vou voltar atrás na minha decisão. Existem castigos que você pode sim não voltar atrás. Mas esse exemplo que eu dei, é importante que você volte atrás. Mas, igual eu falei, não colocando panos quentes, fazendo de conta que ele tá certo, fazendo de conta que não viu, porque eu quero que ele vá na festa, sabe? Então, eu vou fazer de conta que eu não vi. Não. Você vai sentar com ele, conversar com ele, explicar a ele o porquê que você está voltando atrás do que você falou. Entendeu? Porque você acha que o que ele fez foi sem querer, ou foi sem perceber, ou ele esqueceu realmente da tarefa que ele deveria fazer e passou desapercebido. E você vai dizer, essa festa é muito importante, este algo é muito importante, você não deve ficar de fora. Você precisa estar presente, vai ser bom para você. Então, por essas situações, e você quer muito ir, não quer? Você vai dizer para ele. Então, eu resolvi mudar de ideia. Mas não muda de ideia logo. Não. Deixa para voltar atrás no dia da festa. Entendeu? Não fala nada para ele. Até os dias que se seguem, vai ser como se ele realmente não fosse. Então, só isso aí, até o dia dele chegar no castigo, ele já está sofrendo por antecipação. Ele já vai estar sofrendo por antecipação. Talvez ele vai falar para os colegas que ele não vai e tal. Entendeu? E talvez lá dentro dele ele vai pensar, poxa, minha mãe podia voltar atrás. Mas eu não vou pedir a ela para voltar atrás porque eu não merecia. Mas se você fizer isso e voltar atrás, você vai ver. Como na próxima semana ele vai cumprir as tarefas direitinho. Ele vai cumprir tudo. Mas, salvo que, se ele não cumprir a tarefa, na semana seguinte, daí então, ele está testando você. Ele está vendo se você amoleceu, se você vai deixá-lo sem disciplina, se ele fizer. Ele está fazendo um teste com você, entendeu? E aí o que você vai fazer? Se ele fizer esse teste? Dá um castigo e voltar atrás? Não. Agora você vai aplicar um outro castigo, e esse castigo você não vai voltar atrás. E vai explicar a ele o porquê. Vai dizer, meu filho, eu lhe dei um castigo, depois eu lhe dei uma oportunidade de se recuperar, te dei uma segunda chance e você não soube aproveitar. Então agora estou te corrigindo, estou te dando um castigo por sua atitude errada para que você venha refletir, para que você venha pensar no que você fez de errado. Entendeu? Nem dois extremos, nem nada e nem tudo. Temos que ficar no meio, entendeu? Nem nada, não pode corrigir nada. Joga a oportunidade para babá, para quem está em casa cuidando. Vocês que têm que cuidar. É vocês. Vocês que têm que disciplinar. Ai, a babá é muito permissiva. Ai, a avó é muito permissiva. E tal. E joga a responsabilidade para elas. Ele já fica muito longe de mim. Enfim, deixe de corrigir. Isso não pode acontecer. E também não pode espancá-lo, não pode ser extremista, no sentido de que eu falei, tá falado, e agora, um exemplo da festa, não vai mais à festa e pronto, acabou. E aquele buraco fica enorme no coração do seu filho. E ele não tem outra oportunidade daquela, ele não vai ter mais. E aí? Não é verdade? Não só uma festa, talvez tenha uma outra situação também, né? Eu dei o exemplo da festa porque é mais fácil. Então, você fala, não vai, pronto, acabou. Não. Dê uma segunda chance e vê o que ele vai fazer com essa segunda chance. E aí então,
Se ele não souber aproveitar essa segunda chance, você dê um novo castigo, uma nova correção. Mas, lembrando que, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você promete, tá? Se você prometer, você precisa cumprir. Então pense antes de prometer que vai fazer algo e que vai dar um castigo, esse ou aquele, entendeu? Mas jamais deixe de cuidar do seu filho, deixe de corrigi-lo, mas esteja no meio. Nem nada e nem tudo, certo? Fica com Deus, um beijo e que o Senhor abençoe os seus pequenos.